Nós vamos hoje, no nosso 6º dia da campanha, estaremos aprendendo mais da palavra de Deus. E hoje quem estará ministrando é o pastor Onilson. Com certeza Deus falará grandemente conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Mais uma noite chuvosa, precisamos dela. E o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui para compartilhar, desse estudo para as nossas vidas, nos fortalecer diante daquilo que é missão da igreja. Missão nossa, que essa lição trata da nossa missão como igreja aqui na terra. Então vamos iniciar lendo a palavra de Deus, está no Mateus 13, 47, 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Serão os anjos e separarão os maus dentre os justos e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, palavra que nos ensina, palavra que nos orienta. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que apraz, que ache em nosso coração, Pai querido, quebrantamento, para que nós possamos ouvir ela de bom grado e realizar a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém? Receber de bom grado a todos nós. Aqui fala uma pescaria, Quem gosta de pescar? Pescaria é algo maravilhoso, bom, em todos os aspectos, principalmente aquilo que Deus nos comissionou, Então é maravilhoso, é alegria para cada um de nós, como nós lançamos a rede como igreja e alcançamos vidas para louvor da glória do Senhor. Isso nos traz alegria, paz, contentamento, e o nome do Senhor é glorificado. Então a palavra de Deus aqui nos diz, eu vou estar lendo aos trechos, e a gente vai parando, dando uma observada, pontuando algumas coisas para que nós possamos entender corretamente aquilo que o Espírito Santo quer dizer para as nossas vidas. Esta é mais uma das parábolas citadas apenas por Mateus. E ele foca o resultado ou a conclusão da pregação do Evangelho de Cristo ao mundo todo. Mateus 24, 14. De certa forma, a história revela, entre outras coisas, a rigorosidade com que Deus julgará os que não forem recolhidos para os cestos. Mas quem determina a qualidade final de que foi recolhido pela rede é o próprio Deus, que nós lemos no capítulo versos 49 e 50. Está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos
e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Para ser salvos, o homem precisa ouvir e receber a mensagem redentora de Cristo Jesus. Está em Romanos 10:9. Por isso a igreja deve lançar a rede. Eu queria dar uma aqui, que nós lêssemos Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como não creram naquele que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, do que trazem alegres novas de boas coisas. Então, o Senhor, Ele nos deu a palavra, Ele nos chamou com um propósito como igreja. E o propósito como igreja é a evangelização, é a proclamar as boas notícias através das nossas vidas, das nossas falas, das nossas atitudes, de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, através do Espírito Santo, para que nós não venhamos manifestar mais as obras da carne, mas o fruto do Espírito. É isso que Deus deseja de nós, como nós estamos comportando, né? Porque quando a palavra é lançada naquilo que você está realmente praticando, ela tem peso, ela tem efeito, porque você é praticante, você sabe em quem está crendo, e é isso que a igreja, cada um de nós, né, tem um papel muito importante para que seja realizado. A gente vai falar depois um pouco mais sobre isso. Em todo tempo e lugar, até os confins da terra. Atos 1:8, né? Do que for pescado ou trazido para a praia, ele fala praia, a igreja, né? Só os peixes bons, salvos, participarão das alegrias celestiais no celeiro de Deus. Mateus 13:30. Aqui nós vamos para outro tópico. A evangelização feita pela igreja é como uma grande pescaria. Agora ele está falando, né, dessa grande pescaria, que agora nós vamos entender um pouco mais sobre o que é, né, essa pescaria. A expressão reino dos céus faz referência ao poder absoluto de Deus, ou a sua soberania, direito sobre toda a criação. Mas o governo divino ocorre primeiramente em nossos corações. Então, quando o Senhor, aqui em Lucas 20:21, ele fala: o reino de Deus está onde? Está aqui? Está ali? Não, o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós. Então esse é o reino de Deus. Deus fez, Ele veio e ministrou em nosso coração a fé. Nós entendemos quem Ele é e Ele colocou dentro de nós o seu reino, para viver segundo a sua vontade, viver uma vida nova, uma novidade de vida. E por meio do seu Espírito, esse governo é chamado Reino de Deus. Romanos 14:17. Vamos ver também Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Então, quando a gente entende o que é reino de Deus, não é nada físico, não é comida,
não é bebida, é totalmente, é paz, é alegria no Espírito. É isso que nós devemos ter e levar conosco, para que outras pessoas num mundo tão difícil possam olhar para nós e entender que há algo diferente dentro de cada um de nós. É a alegria de estar com o Espírito Santo. E essa alegria, ela é contagiante. Então nós não temos motivo, por mais difícil que seja a situação que nós vivemos, isso tem que ser momentâneo, passageiro. Porque a alegria do Senhor, quando nós nos alegramos, nossa força, nossa fé, o Senhor se alegra de nós, diante das nossas vidas, nas circunstâncias da vida, nós superarmos pela fé nele, que tudo pode, que tudo realiza. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não tem prazer na alma dele. Então que nós tenhamos, eu e você, nós possamos, independentemente da situação, ter essa paz e alegria no Espírito. Já o reino dos céus somente será estabelecido sobre a terra na segunda vinda de Cristo em glória. Será um governo material ou visível. É aquilo que o versículo, está falando. Ele vai vir, o reino de Deus está dentro de nós, mas o reino dos céus é futuro. Ele vai levar nós ele vai vir fazer aquela escolha, essa comparação que os pescadores aqui faz dos peixes, aí ele vai fazer conosco, cada um de nós, Então, os justos e os maus, e que pela graça e misericórdia de Deus nós devemos estar do lado dos justos, buscando, lutando para permanecer nesse lugar, que é uma luta, amados. Para sair fora do reino é fácil, não é só nós envolver com as coisas dessa terra e desprezar as coisas dos céus, desprezar as coisas de Deus. E isso, o mundo está nos levando a isso. Tantas coisas acontecendo, que a nossa mente a nossa missão, nós deixamos de lado. Às vezes a missão que a igreja tem é outra. Os pensamentos são outros. E nós vamos falar disso daqui a pouco. A parábola da rede está entre as parábolas do reino dos céus, como são chamados, cada uma delas trata de um aspecto do governo de Deus. Por exemplo, a parábola do tesouro escondido refere-se às revelações bíblicas que Deus quer nos dar. Mateus 13, 11, 44, da pérola de grande valor, à luz das riquezas espirituais que Ele nos disponibiliza por meio de Jesus. Mateus 13, 45, 46 e Efésios 1, 3. E a parábola da rede fala das exigências das exigências que Deus busca em cada pessoa evangelizada, porque ela trata com especial atenção da qualidade, caráter. Então, essa parábola, ela fala de exigência que Deus busca em cada um de nós, porque se houver uma pescaria, há de ter pescadores, e nós somos esses pescadores. Só que nós também, como pescadores, nós devemos estar alinhados a algumas coisas, algumas, atitude alinhada a algumas coisas, não, um compromisso, no qual o Senhor nos chamou. Jesus compara o esforço da evangelização da igreja como um trabalho dos pescadores. É isso, uma rede que é lançada ao mar. Ele usa tipo peculiar de rede e arrasto. Olha que interessante isso aqui, que tinha cerca de 10 metros de comprimento por 2 metros de largura.
Na parte superior eram fixadas cortiças, exemplo, boias, e na borda inferior peso, chumbo. O fim é de manter sempre esticada. 2 barcos faziam o cerco do cardume de peixe no formato de meia-lua. E depois que chegavam à margem, a rede era recolhida à praia com a ajuda de pelo menos de 6 homens. Note-se aqui, queridos, que tem assim, o material usado era uma rede. E a rede, ela tem vários elementos que compõem ela. Ela está falando do chumbo, está falando da boia, está falando da linha, né? Falando dos barcos e das pessoas. Então há uma concordância, a igreja tem que ter essa concordância para a evangelização. Tem pessoas, o chumbo ele vai ao fundo, os lugares difíceis, mas ele tem que ficar ali. E a boia? A boia ela fica em cima. Para quê? Para que esse chumbo, para que a rede não afunde. Ela fica naquele lugar. Então, cada um de nós, por exemplo, a boia, nós podemos falar que seria uma sustentação. Como é que nós sustenta a igreja da evangelização? Suporte que nós temos, que nós damos, é na oração, no ajuda a essa evangelização. E cada um então tem o seu papel nessa rede. Tem rede de computadores, tem rede que é na biologia, ecossistema. Agora, a rede de pessoas, organizações, o que elas devem ser? Pessoas interligadas com interesse comum. Nós aqui como igreja, temos um interesse só. Se nós tivermos mais que um interesse, como é que nós vamos anunciar Cristo? De que maneira? Então, nós temos um interesse. Da mesma forma que a rede está montada, né? Alinhamento também, a linha. Isso é maravilhoso, isso é lindo. A igreja com o mesmo propósito. Isso é o sonho do Pai. Seis homens. Cada palavra-chave, olha, usada por Jesus nesta palavra, possui uma explicação. Por exemplo, a rede representa a tarefa evangelizadora da igreja, né? Está em 1 Coríntios 9, 16, 23. Os pescadores somos nós, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado, né, para essa pescaria. E a pescaria, como fala aqui também, ó, que é um mar, que representa a humanidade em qualquer tempo e lugar. Então, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a humanidade. Muito embora você seja um vendedor, um contador, um advogado, você é um pescador. Lembra disso, em primeiro lugar. Você é um pescador. Você é um ganhador de almas. Você é a representação de Cristo naquele lugar. Você vai atrair as pessoas para conhecer Jesus. É isso que foi dado à igreja. Os anjos queriam fazer isso. Falaram, não, é meus filhos. É meus filhos que vai revelar o meu amor. É maravilhoso. E também fala, né, que cumpre fielmente a grande comissão. Eu acho esse versículo, e a gente vai ler Mateus 28, 19 e 20.
a grande comissão. Mateus 28, 19. E os espíritos, vendo isso, maravilhados, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Uma das coisas que a gente tem que estar bem atento, assim, sabendo que o Senhor está conosco mesmo, sabe aquela certeza que a palavra assim diz? Quando nós estamos levando, nós estamos fazendo o ide dele. Isso é a palavra. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então muitas vezes isso está ficando para a igreja de uma maneira assim, esquecida, porque a missão foi dada e a gente está preocupado com coisas. E a valorização daquilo que o Senhor pediu para fazer, nós não estamos fazendo. Ou fazemos, ou fazendo não com todo o empenho que Jesus pede, mas de uma forma, se der, se puder, ou principalmente, quando nós manifestamos o desejo que as pessoas que não conhecem a Deus desejam, mais do que elas. E o reino não faz diferença, muito pelo contrário. Se ele fala de Jesus, ele fala de Deus, que é espiritual, que é algo totalmente espiritual, por que tanta busca das coisas terrenas? A gente tem que conversar com Deus, né? Analisar, porque isso é para a minha vida e a vida de cada um de vocês. Não é, eu estou falando para vocês, não, é para mim. E eu pego toda, sabe, para mim começar, eu analisar aquilo que o Senhor pediu para fazer. Porque vai chegar um tempo da consumação. E quando chegar o tempo dessa consumação que o Senhor vai vir, não adianta eu falar Senhor, Senhor. Ele só vai, você fez a vontade do Pai? Essa vai ser a colocação de Deus, de Jesus. Então, a obediência à palavra, o entendimento daquilo que Deus quer, que o Espírito Santo possa revelar em cada um de nós, para que a gente possa fazer segundo a sua vontade. Amém? Vamos prosseguir. O mar representa a humanidade em qualquer tempo e lugar, né? Nós já falamos. O resultado da pescaria na perspectiva terrena. A primeira etapa da seleção dos peixes é feita pelos pescadores, quando a rede é trazida para a praia. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. E assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins deleitam fora. Note que os pescadores selecionam os peixes quando estão assentados. Isso indica um trabalho feito sem pressa. Estamos diante do discipulado, na fase de limpeza ou aperfeiçoamento do caráter. Olha que interessante, que a nossa igreja fala, mas discipulado, existe discipulado nessa igreja? Existe. Como não existe? Em cada grupo, os pequenos grupos que tem na igreja, se forma discipulado. Tem um grupo das mulheres específico, dos homens, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. E a participação seria assim, teria que ser, principalmente também o grupo de estudo que temos aí, que é ensinar, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo, através da vida dos pastores, na Mateus.
Então, isso faz o quê? Uma visão nossa, formar a nossa visão, a cosmovisão sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Como nós estamos vendo o mundo. Então tem que ser formado, e é através desses pequenos grupos que o Espírito Santo de Deus trata conosco, trata com o homem, marido, trata com a mulher, esposa, com os filhos. E isso nós temos. É só agregar aqueles que vão chegando na nossa pescaria. Mas se eles não vêem a participação, como é que... Então nós está faltando algumas coisas como igreja, amados. Sincronizar mais, alinhar mais, estar mais juntos, mais próximos. O Senhor deseja isso. Deseja, com certeza. Um para com o outro. E aí, esse aperfeiçoamento, ele vem, porque em primeira instância são considerados peixes bons, né? Aí já faz parte de uma pescaria. Mas para a gente pescar, a gente tem que ser, como eu falei antes, tem que estar dentro da... vamos dizer assim, dentro da vontade do Pai, fazendo a vontade dEle, na obediência à sua palavra, para que quando chegar, nós possamos ensiná-los, os filhos mais velhos, ensinando os novos que estão chegando. É isso. Mas isso é uma questão assim, de todos nós participar, sabe, como igreja. Isso vai ser bom para a família, isso vai ser bom para o trabalho, onde quer que estejamos. Realmente eu participo com afinco naquilo que estou fazendo, no qual Deus me chamou. E aí ele fala, consideramos peixes bons aqueles indivíduos que reagem bem o discipulado cristão. Então, às vezes a gente não quer ser discipulado, pensa que a gente sabe alguma coisa, né? E o Espírito Santo cada dia tem coisa nova, né? Só permanece com Cristo quem é dele, ou seja, os verdadeiros filhos da paz, Mateus 10:6, que nasceram de novo. O nascimento de novo tem uma novidade de vida, é algo novo, sempre novo. Você está buscando sempre o novo do Senhor. E se submeter ao seu senhorio, submeter ao Senhor. Poderíamos dizer que, de certa forma, a liderança da igreja pode selecionar ou separar para compor o ministério da igreja local e preencher requisitos exigidos pelas Escrituras, como fizeram os apóstolos no início da igreja. Está falando da primeira parte, né, de pescadores. E devemos lembrar que somente Deus conhece bem o coração humano. 1 Samuel 16:7. Por isso a separação ou o descarte final será apenas por ele, no dia do juízo final. Mas quando os pescadores escolheram os bons para o cesto, essa seleção feita em benefício da igreja, e não como um julgamento eterno. Certo? Então, não é nós que vamos separar o bom, o ruim, não, nada disso. Isso aí é o Senhor que faz. Mas aqueles que consideram, pessoas que estão ali, que a gente vê o seu desejo, a sua vontade de buscar a Deus, com certeza, pastor, os dirigentes, vai atrair para junto dele, para ajudá-lo na grande comissão. Só que não é porque ele chamou, ele tem a visão do coração. É a pessoa que foi chamada que ela tem que perseverar no amor, na graça e no conhecimento, porque vai ser um dia que Jesus vai voltar, e só Ele que vai fazer isso por definitivo. Tem o resultado da pescaria. Eu vou dar uma corridinha porque é grande, tá?
Pescaria da perspectiva celestial. Segundo Jesus, a separação final dos peixes capturados pela rede, na evangelização da igreja, será feita da seguinte maneira: assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, a semelhança do joio no meio do trigo, assim se dá como o peixe ruim junto do bom. Porque os pescadores não podem fazer separação definitiva, uma vez que a separação definitiva somente será feita por Deus no dia do juízo final. Apocalipse 20:11. Por isso, podemos afirmar que as boas novas, de certa forma, também são más novas, uma vez que não haverá perdão para aqueles que rejeitaram deliberadamente a Cristo. Apocalipse 20:15. Conforme a palavra é lançada, se eu não aceitar ela de bom grado, para mim é má notícia, não é boa notícia, porque eu estou rejeitando a palavra. Nós estamos falando da palavra de Deus, e se eu rejeitar ela, se eu não quiser ela, eu não quiser mudança, transformação, aquilo entra na minha vida, no meu pensamento, na minha maneira de pensar, que não é bom para mim, que não é uma boa notícia. Qual a boa notícia? Deixar o pecado, não envolver com as coisas deste mundo. Muitas vezes a gente pode pensar que isso é mal, mas é a boa notícia que Deus tem para nós, para viver uma eternidade com Ele. Às vezes a gente nós somos sacrifício vivo. Morrer, negar a si mesmo, né? Interessante a questão do peixe, né? É muito interessante, tremendo, que o peixe aqui representando, o mar representa a humanidade, a forma que o autor fez aqui, a escrita, a humanidade, o mar representa a humanidade. E quando a gente pega o peixe, ele fica se debatendo, forma física, porque ele quer voltar para a água. O peixe não quer morrer. Só que a palavra de Deus diz para nós o quê? Morrermos. E se nós morrermos, nós podemos dar esse alimento no qual nós fomos fisgados, apanhados um dia. Alguém jogou a rede para nós, alguém falou do seu amor, a igreja nos trouxe, e agora nós devemos estar mortos mesmo, mas vivos na palavra de Deus para falar desse amor. E olha que muitas vezes a gente passa assim, tanto tempo que a gente foi buscar, tantos anos às vezes, e a gente quer voltar para o mar, não quer morrer. A gente tem que pensar nisso, amados. Observar a vontade de Deus. Nós fomos comprados, né? Totalmente, tudo, em tudo, viver a obediência do Pai. A graça, ela é maravilhosa, mas requer de nós. Alguém pagou, a graça alguém pagou, Jesus Cristo, nosso Salvador, alto preço, preço de sangue. Que nós possamos entender, né? Buscar a Deus, falar, esse ano que está se iniciando, eu quero fortalecer mais minha vida espiritual, ser mais obediente, vigiar mais, para que o nome dele seja exaltado e glorificado na minha vida e a toda a igreja, né? A igreja, que ninguém fique de fora de tão ricas bênçãos. Essa pescaria aqui é como ninguém fica de fora, tem alguma coisa para cada um de nós. Glória a Deus. Este lago de fogo, os justos lançarão a fornalha acesa, né? Vamos ver aqui onde que Mateus escreveu que acontecerá quando o Senhor fizer a separação, sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa.
ali haverá choro e ranger de dentes. Este lago de fogo, enxofre, Apocalipse 19, 20, é o lago de fogo que arde com enxofre em um lugar literal. Vai ser visto, né? Vai ser contemplado essa situação. Talvez o planeta ainda em formação, que está vazio agora, mas antes do juízo será ocupado pela besta e falso profeta, o diabo, respectivamente. Só escaparão da condenação eterna os justos, os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ser justo não é ser perfeito. Interessante ou impecável, mas fiel e obediente a Deus. Note que os que escaparam da escolha feita pelos pescadores não irão livrar do julgamento divino. Estando foco aqui, os lobos vestidos de ovelhas. Existe uma categoria de líderes dentro da igreja que não tem parte alguma com Jesus. Isso a gente, né? Mas isso só vai ser revelado muitas vezes por atitudes. Até agora a gente vê as atitudes, né? Mas isso não cabe a nós, de maneira alguma. Ao Senhor, que vai vir e vai julgar. Os anjos obedecem às ordens diretas de Deus. Salmo 103, 20. Portanto, eles executarão o juízo, mas amando de Cristo. Mateus 13, 41. A sentença será dada primeiro aos falsos crentes, hipócritas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando fala hipócritas aqui, a gente lembra os fariseus. Jesus chamou eles de hipócritas. Então cada um de nós tem que levar a graça e o conhecimento junto. Se nós deixarmos apenas o conhecimento e não utilizar da graça misericordiosa de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós podemos entrar em algo que só Jesus Cristo pode fazer. Podemos entrar em julgamento. Porque a graça de Deus manifesta quando a misericórdia dele, o amor dele está sobre nós. Então, cada e qualquer situação que a gente vê, mesmo que nos afronta, mesmo que vem sobre as nossas vidas, a graça de Deus que nós temos, que Deus colocou, nós vamos agir com misericórdia, através da sua palavra, do conhecimento que nós temos nele. Então tem que andar junto. Essa questão que o autor fala aqui sobre falsos crentes, nós devemos avaliar a cada um de nós. Isso é um cuidado de Deus para conosco. Isso é cuidado. Da igreja não fazem parte do rebanho de Jesus Cristo. Nesse dia será estabelecida a diferença entre aquele que ama e serve a Deus de coração e aquele que busca apenas a causa do milagre, mas nunca deixa o pecado. Então não houve transformação. Que é algo, mas é um milagre no nosso físico, um milagre da nossa vida financeira, sentimental, mas a questão, o pecado, ele não é confrontado. Nós não se quebrantamos a ponto de ser transformados e mudar e transformar as nossas atitudes. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, como se não tivesse conhecido Cristo. Eu continuo fazendo aquilo que me agrada, eu faço. Aquilo que vem contra, a palavra vem contra a minha vida para me mudar, eu rejeito. Então isso é sério.
A sentença será dada primeiro aos falsos crentes, apesar de estarem inscritos no rol de membros de uma igreja local, não faz parte do rebanho de Jesus Cristo. Que não é vir na igreja, o culto é 24 horas. Nesse dia será estabelecida a diferença entre aquele que ama e serve a Deus de coração e aquele que busca apenas milagre, mas nunca deixa o pecado. Mateus 7, 23. Vamos ver Mateus 7, 23? É Mateus. É Mateus. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses conselhos do Senhor para nós é para que a gente, saia daqui pensativo, saia daqui refletindo. Na parábola da rede fica evidente a verdade que Deus deseja salvar o mundo inteiro e que Ele procura fazer isso através da evangelização realizada pela igreja. Nessa parábola também ficou claro que não devemos esperar que todos sejam salvos, mas que todos, de alguma forma, tenham pelo menos uma oportunidade para se decidirem. Que interessante, né? Agora, aquilo que nós lemos, e quem vai? Quem irá falar? Quem irá pronunciar? Quem irá ter esse tempo de sentar, falar, conversar com a pessoa, discipulá-la? Então é isso que Deus deixou para nós. Esse momento é maravilhoso. Vamos imaginar o seguinte, para ver se a gente tem assim uma visão melhor. Embaixador, O que é um embaixador? Ele representa um país e ele é tratado como assim, quando ele está num lugar que ele está representando um outro país, ele é tratado com todo assim respeito. Ele é uma pessoa que vamos falar em destaque, vamos falar assim. E nós somos embaixadores do reino de Deus. Será que tem destaque ou não? Será que nós não precisamos colocar isso em evidência, esse reino maravilhoso? Às vezes nós não estamos atentando para isso, amados. E hoje nós estamos aqui. Amanhã pode ser que nós não estejamos. Então o tempo é hoje, agora. Fala: Senhor, é muito rápido. E que nós possamos perseverar, na nossa vida, na fé, crendo no Senhor Jesus, arrependendo dos nossos pecados, levando essa mensagem e caminhando, sempre louvando o seu santo e poderoso nome. E aqui, só para encerrar, a verdade prática. A evangelização é boas novas para quem recebe de coração, e más notícias para os hipócritas, falsos crentes, incrédulos que a rejeitam. Porque isso é uma grande verdade. É de verdade. A palavra de Deus, quando sai do Senhor, é sempre boas novas. Ela é sempre boas novas. Mas a quem recebe? Está recebendo como boa ou má? Então nós temos que receber de bom grado. A parábola da rede nos ensina que o reino de Deus está em plena atuação no mundo, por meio da evangelização, mas caminha inevitavelmente para um aumento de prestação de contas. A rede recolhe peixes de toda espécie, ou seja, o evangelho alcança todos, sem distinção. Contudo, nem todos são alcançados, permanecem no reino. Uma verdade. E a vida cristã, portanto, não se resume ao momento em que alguém é pescado.
Mas no processo, olha, é no processo que vem depois. Ouvir, crer, submeter ao senhorio de Cristo e permitir que o caráter seja tratado. Deus deseja salvar a todos, mas também leva a sério a resposta que cada pessoa dá à verdade recebida. Tremendo, maravilhoso, glória a Deus por isso. E em Hebreus 2, vamos ler, Hebreus 2. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, convém nós atentar com mais atenção ou diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A palavra, ela fala por si só, atentarmos, né? Com mais diligência, com mais atenção. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus por esses escritos, por essa revelação que foi escrita pela palavra de Deus, né? Que nos dá entendimento, faz nos refletir desse tão grande amor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é espírito e vida, que nos conduz, Pai, que trabalha em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos sempre, Pai, estar perseverando na fé, esperar com paciência no Senhor, sem murmurar, que nós possamos estar atentos, mais diligentes àquilo que nós temos ouvido, porque o Senhor fala conosco, pelo amor que o Senhor tem em cada um de nós. Os filhos são disciplinados, e nós queremos apresentar, Pai, diante do Senhor o mês de junho, para que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com seus filhos, com cada um de nós, nos fortalecendo, Pai, nessa missão da igreja, nossa missão como pais, filhos, avós. Oh Senhor, meu Deus, que teu Santo Espírito, Pai querido, nos conduza, Senhor, a realizar o propósito do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor venha nos quebrantar o nosso coração, Pai, para que nosso coração esteja pronto para te louvar, para te agradecer, e que nós venhamos descansar, Pai, descansar totalmente em Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo, o Senhor tem cuidado de nós. Descansar para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos hoje. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que esteve aqui conosco, participando desta palavra, deste entendimento. Obrigado pela vida, saúde e paz, em nome de Jesus. Amém.
Sexta-feira nós estaremos de volta, orando pelo 7º mês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.